A Primeira Guerra Mundial provocou uma grande transformação no movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho devido à duração do conflito, à quantidade de vítimas, a destruição causada e as perdas provocadas por esta guerra sem precedentes. Foi um divisor de águas para o CICV, relacionado a duas causas. De um lado, a ampliação do escopo das suas atividades. O CICV havia sido constituído para assistir às vítimas da guerra, os feridos. Isso era válido para a totalidade do movimento, embora as sociedades nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho também trabalhassem em tempos de paz. Trabalhavam, por exemplo, com a formação de profissionais de saúde ou com o combate a epidemias. Por outro lado, numa resolução adotada na Conferência de Washington de 1912, a Cruz Vermelha decide se interessar também pela situação dos prisioneiros de guerra. Apesar da resolução não ser vinculante, ela estabelecia uma base de ação. No início dos combates, em agosto de 1914, o CICV entrou em ação para proteger os soldados que eram feitos prisioneiros. Alguns dias depois, o CICV anunciou a criação da Agência Internacional de Prisioneiros de Guerra. O objetivo dessa agência era centralizar as informações para poder comunicar às famílias. Nas guerras anteriores, um soldado capturado não conseguia avisar a sua família: "Estou vivo, sou prisioneiro em tal lugar. Vocês podem me escrever?" Se um soldado era dado como desaparecido, a família dele não tinha como saber se tinha morrido em combate ou se estava em poder do inimigo. Assim como os feridos, os prisioneiros são homens fora de combate, que não estão mais em condições de continuar lutando. São homens que sofrem. Os feridos sofrem por causa dos seus ferimentos. Os feridos e os prisioneiros sofrem devido ao isolamento, e os prisioneiros porque estão capturados em território inimigo, em poder do adversário. Assim como os soldados feridos protegidos pelo direito internacional humanitário desde 1863, os capturados devem ser tratados com humanidade. Após a Batalha de Marne, em setembro de 1914, o CICV percebeu que a guerra e o cativeiro de milhões de soldados seriam longos. Isso fez com que a organização mudasse seu enfoque. A agência cresceu imensamente à medida que as famílias alemãs, as famílias francesas e as famílias britânicas tomavam conhecimento de que havia um escritório na cidade de Genebra onde elas podiam conseguir notícias. O CICV solicitou aos beligerantes as listas com os nomes dos prisioneiros, centralizando a informação e convertendo essas listas em fichas individuais de acordo a um sistema de classificação alfanumérico, bem complexo e muito eficiente. Os pedidos das famílias eram relacionados com as informações do sistema. Desse modo, podiam enviar a seguinte resposta a uma família: "Seu filho está vivo, ele está no campo de prisioneiros tal, em tal lugar. Aqui está o endereço dele. Podem escrever e podem mandar encomendas." No final da guerra, a agência tinha reunido 8 milhões de fichas. As notícias sobre os prisioneiros franceses, alemães, britânicos e italianos eram transmitidas às famílias. Só no caso da França, o CICV chegou a enviar 560 mil notificações às famílias francesas. Desse modo, essas famílias puderam se livrar de uma carga enorme de preocupação. Em seguida, a Agência Central de Prisioneiros de Guerra se viu diante da necessidade de recrutar funcionários e voluntários. A agência se tornou conhecida em toda a Europa pelo seu trabalho a serviço da paz em meio a uma guerra terrível e interminável.
No entanto, o CICV sabia que não podia ficar restrito a este trabalho admirável de envio de correspondência entre os prisioneiros e suas famílias. Isso porque, assim que começaram as hostilidades, o tratamento dos prisioneiros de guerra era regido pelos regulamentos anexados à 4ª Convenção da Haia, que estipulavam princípios muito gerais. Por exemplo, o princípio de que os prisioneiros de guerra terão o mesmo tipo de alojamento, o mesmo tipo de vestuário e o mesmo tipo de alimentação que os soldados da potência detentora. Na prática, porém, era bem diferente. Num país X, os soldados recebiam 2 cobertores. No país Y, recebia apenas um que era grosso, mas suficiente. Evidentemente, assim que o governo do país X descobria que seus homens capturados pelo país Y só tinham um cobertor, enquanto que os prisioneiros em seu poder tinham 2, reclamavam. Isto é um absurdo. Em represália, vamos retirar o 2º cobertor. Os homens começavam a congelar e o outro país afirmava: o quê? Em represália, também vamos retirar um cobertor. E os prisioneiros ficavam sem nenhum cobertor. O mesmo acontecia com a alimentação e os salários. O CICV percebia que, com as medidas de represália, o próprio regime convencional de proteção dos prisioneiros de guerra entrava em colapso. Foi Gustave Ador, presidente do CICV, que instou pessoalmente os franceses, alemães, britânicos e italianos a deixarem que os delegados do CICV visitassem os campos de internação. Além de participar das negociações, ele se dirigiu pessoalmente até a cidade de Bordeaux, para onde o governo francês havia se retirado, e depois se dirigiu a Berlim. Também esteve presente nas primeiras visitas. Foram publicados, então, relatórios que afirmavam: estas são as verdadeiras condições dos prisioneiros de guerra. As coisas não são como a propaganda diz. Essas informações serviam para acalmar os ânimos. Em seguida, o CICV estendeu seus serviços aos prisioneiros alemães na Inglaterra, aos prisioneiros austríacos na Itália e aos prisioneiros italianos na Áustria. Também se deslocou até a Rússia e enviou missões ao Japão, país que entrou na guerra do lado da Entente. E foi assim que o CICV, após o fim da Primeira Guerra Mundial, propôs a adoção de uma convenção muito mais elaborada que os regulamentos da Haia de 1907 para a proteção dos prisioneiros de guerra. Que foi o ponto de partida para a Convenção de 1929, que protegeu os prisioneiros de guerra durante toda a Segunda Guerra Mundial e serviu como base para a Terceira Convenção de Genebra de 1949. Com o desenrolar da guerra, armas com maior poder de destruição passaram a ser empregadas. Cada lado desenvolveu novos armamentos com o objetivo de surpreender o inimigo. Uma das consequências dessas ações foi o uso generalizado de gás venenoso. O uso desse tipo de gás levaria o CICV, no início do ano de 1918, a fazer um apelo aos países beligerantes para que deixassem de usá-lo. Infelizmente, o apelo foi ignorado pelos países e o gás continuou sendo empregado como arma de combate até o final da Primeira Guerra Mundial. Contudo, o fato de que o CICV tivesse lançado esse apelo durante a guerra teve um impacto significativo na primeira Conferência de Desarmamento, quando o CICV levantou a questão do uso das armas químicas. Essa intervenção levou à adoção do Protocolo de Genebra de 1925, que restabeleceu a proibição das armas químicas, proibição que já figurava nas convenções da Haia do ano de 1907. A Primeira Guerra Mundial foi o palco de novos métodos de combate, artilharia blindada como o Big Bertha, com um alcance de mais de 100 quilômetros, e os primeiros bombardeios aéreos.
É praticamente o primeiro conflito em que se emprega o combate aéreo, e de maneira crescente, durante todo o período das hostilidades. Mesmo que tenha sido utilizado anteriormente, em 1911, na guerra entre a Itália e o Império Otomano. Mas a verdadeira estreia foi durante a Primeira Guerra Mundial, com os bombardeios aéreos e a tentação de bombardear detrás das linhas de frente. Essas ações preocupavam o CICV. Por essa razão, considerou lançar um apelo contra os ataques aéreos. Mas a prioridade foi dada à proibição das armas químicas. No entanto, a Primeira Guerra Mundial terminou antes que o apelo pudesse ser feito. Foi durante a Guerra Civil Espanhola e a Guerra Sino-Japonesa de 1937 que o CICV lançou os primeiros apelos contra os bombardeios aéreos. O CICV tinha um contato estreito com a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho de cada país, mas eles estavam completamente absorvidos pelas suas tarefas no âmbito nacional. A Cruz Vermelha francesa estava mobilizada na sua totalidade para assistir os serviços de saúde do exército francês. Uma grande quantidade de feridos franceses necessitava atenção médica. O mesmo acontecia no território da Alemanha. A Cruz Vermelha francesa também prestava apoio às famílias dos soldados falecidos e dos soldados feitos prisioneiros. Mas essas eram tarefas de âmbito nacional, e o CICV passou a ser um pivô, um intermediário neutro entre a Cruz Vermelha francesa e a Cruz Vermelha alemã, entre a Cruz Vermelha britânica e a Cruz Vermelha alemã, a Cruz Vermelha italiana e a Cruz Vermelha austríaca, assim como entre os governos. Esse papel de intermediário neutro, que surgiu durante a Guerra Franco-Alemã de 1870-1871, viria a ter uma ampliação enorme durante a Primeira Guerra Mundial.